Pessoal, conforme eu falei mais cedo nos histórias anteriores, eu quero trazer uma lição que eu aprendi com a corrida. Nos meus estudos, inicialmente, no começo eu era bastante sedentária, algo que não é bom e que eu não recomendo, porque a prática de exercícios físicos com o estudo ajuda bastante para que você melhore o seu rendimento, que a sua performance seja melhor nos estudos, para que no momento que tu estiver estudando atualmente ela esteja mais concentrada, você rende muito mais, de fato. Mas assim, não é sobre os benefícios do esporte ou da corrida que eu vim trazer hoje, mas uma lição específica que a corrida trouxe para mim. No começo do ano, eu fiz. A época a gente estava durante a pandemia muito tempo sem concurso, aí saiu o edital da Polícia Federal. Eu decidi fazer, me submeti à prova e comecei a treinar. Não passei nesse concurso, realmente não era para mim, foi só uma experiência. Mas assim, esse processo de preparação, principalmente para o teste físico, eu tinha que correr uma determinada quantidade de eram quilômetros, 600 metros em 12 minutos. Eu sempre consegui fazer abaixo do tempo, mas assim, eu sempre monitorava, lavava o cronômetro. E o que que acontece? Com isso, eu tinha que percorrer uma determinada distância e eu sempre ficava com o olhar onde eu ia chegar, que era na faixa de chegada. Foi a faixa que eu compartilhei com vocês no história anterior, que é tem a orla daqui de Recife. Eu moro em Boa Viagem, aí tem a orla de Boa Viagem, tem essas faixas que marcam a quantidade de metros, a distância percorrida. E o que foi que eu percebi em relação à corrida? Que quando eu corria, que eu olhava para os meus pés, para o que eu estava fazendo naquele momento, não parecia que o percurso era tão grande assim. Mas quando eu ficava só olhando para a faixa, eu dizia, ainda falta muito, eu acho que eu não vou conseguir, porque eu sempre gostava de me forçar. Eu sempre gostava de me forçar e fazer um pouco a mais, de um pouquinho, fazer 100 metros a mais, uma distância, ou fazer aqueles 100 metros numa distância menor. E toda vez que eu olhava assim para a faixa, poxa, tá muito longe a faixa, eu achava que eu não ia conseguir. Mas quando eu parei de olhar para a faixa, comecei a olhar para os meus próprios pés, que era o que eu estava fazendo no momento, que era aquele passo do momento, era muito mais fácil chegar ao final, não era tão demorado assim. Aí eu trouxe isso para o estudo, porque eu disse, caramba, porque quando a gente começa a estudar para concurso, a gente pega o quê? A gente pega ali nossa edital, que é um conteúdo enorme. Eu estudo para magistratura, é gigante. Estou nesse processo ainda de ir estudando o edital, cada dia mais. A gente tem o nosso cronograma, mas o que foi que eu percebi? Se eu ficar olhando para o que está ali na frente e o que ainda me falta para eu conseguir concluir e fechar o meu edital, vai parecer que está muito difícil. Aí eu trouxe para o meu estudo o que eu aprendi na corrida. Dentro do meu estudo, eu não fico mais olhando o que falta, que seria a faixa, né? O que falta para chegar no final, na corrida, fazendo um paralelo. No concurso, eu não fico mais, o meu olhar não está mais no que me falta estudar para fechar o meu edital. Não, eu foco no hoje. Minha disciplina de hoje é o quê? Eu estou estudando consumidor. Estou de férias, estou na última semana de férias, mas continuo estudando. Eu já acordei um pouco antes das 3 horas, dei uma boa estudada já. Aí dormi um pouquinho, acordei, fui pra praia, corri, fiz meu aeróbico. Eu fiz os histórias anteriores fazendo um pouco essa reflexão com vocês. E o que que acontece? Eu só que realmente queria deixar isso para vocês, essa mensagem, esse aprendizado que a corrida me trouxe, a prática esportiva, né? Se você ficar sempre olhando o que te falta para chegar, sabe? O que falta para terminar o edital, o que falta, vai parecer que a distância é muito maior.
É muito melhor e convém muito mais você focar e você concentrar-se no que você tem, que é o que você está fazendo agora, que é o seu estudo do dia, entendeu? Que foque no que você está fazendo, que a distância vai parecer bem menor e você vai chegar no seu resultado, tá certo? Enfim, era isso. Tá um pouco diferente, né? Eu tô vindo aqui falar com vocês, mas é porque realmente foi uma lição, assim, que eu aprendi com a corrida. E eu disse, cara, eu acho que deve ser importante, porque estamos em dezembro, já faltam 11 dias para terminar o ano. E normalmente dá um certo cansaço, né? A gente já tá estudando há tanto tempo. E se tá cansado, não olha o que falta, olha pro que você tem que fazer hoje. Se tá cansado, descansa. Não desiste, descansa, se recupera, mas também não fica olhando tão lá para frente, não fica olhando para onde você quer chegar, o que falta. Não olha para o que te falta, olha para o que você pode fazer hoje e te dedica aquilo e com certeza a distância vai ser bem menor do que se você só ficasse olhando lá para frente, tá certo? Enfim, é isso que eu tenho para trazer para vocês hoje. Fiquem com Deus, que vocês tenham um excelente Natal com a família de vocês. Perseverem nos estudos, porque o estudo realmente ele transforma vidas e que em 2022 todos nós tenhamos muita sabedoria, porque a sabedoria eu acredito que é a coisa mais importante que a gente tem e que o Senhor, se você é uma pessoa de fé, Deus está para te ajudar. E se você não for uma pessoa de fé, Deus também te ajuda. E entrego todos os seus planos para Ele. Creia que no tempo certo, quando for a sua prova, a aprovação virá. Enquanto isso, persevere. Cansou, descanse, mas continue. Não olhando lá para frente. Olhe, não fica olhando para a distância, não olhe para o que te falta, olhe para o que você tem hoje. Confie em Deus, caminhe com Ele, que Ele te dê muita sabedoria nesse 2022 para ser assertivo, para assertivo no seu estudo, assertivo nos seus relacionamentos, assertivo nas provas, saber escolher as provas certas para fazer. E voem, pessoal, voem. Tenham muito compromisso com seus sonhos e a cada dia façam a sua parte para atingir o seu sonho, tá certo? Enfim, era a minha mensagem de hoje, era meio que uma reflexão de fim de ano, esse aprendizado que a corrida me trouxe, tá certo? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Bons estudos a todos.